Meus amores, eu vou fazer aqui mais um vídeo, que é justamente postando outra parábola, e vou fazer o último vídeo falando de quê? Vou fazer o último vídeo soltando o sonho e soltando o que? O versículo das Santas Escrituras. Por quê, meus amores? Que é para vocês crerem. E eu ainda vou mostrar também outro versículo que fala que o profeta que tem um sonho conte o sonho. Eu não estou escondendo de vocês, não. Jesus apareceu para mim, mas não estou calada da minha boca, não. Eu falo para todo mundo, quem chegar por perto que queira ouvir, saber de Jesus, eu estou contando. Eu não escondo isso de ninguém. Porque como eu vi Jesus, vocês vão ver também. Se vocês não estiverem mais na terra, vocês vão ver Jesus, porque Jesus disse que até aqueles que o transpassaram é o que enfiaram aquela flecha no peito dele. Aquelas pessoas que já desceram a sepultura há muitos e muitos séculos atrás, elas vão ver Jesus quando Jesus estiver nas nuvens junto com os anjos. Que ele disse na palavra dele que os que furaram ele, o transpassaram ele disse que eles verão. Por então, se Jesus disse, eu acredito. Eu acredito e eu confio, é verdade. Se está escrito, então tem que acontecer. Agora, muitas pessoas o que não dão importância ao que está escrito nas Santas Escrituras. Meus amores, e tudo se cumpre. Tudo se cumpre que está escrito nas Santas Escrituras. Meus amores, bora lá. E mais uma coisa que eu vou dizer a vocês. Vigia. A vinda de Jesus é igual no tempo do dilúvio. A gente está pregando o evangelho, a gente está falando, a gente está chamando o povo ao arrependimento. E cada vez mais vocês endurecidos. Igualmente no tempo do dilúvio. Jesus vai vir e as pessoas vão estar igual no tempo do dilúvio. O quê? Não acredita e nem tampouco confia. Vocês vão acreditar quando vocês verem Jesus no céu, com os anjos. Aí vocês vão acreditar e vocês vão se prostrar perante a Ele. Vocês vão se prostrar e mais uma coisa, vocês vão se prostrar perante a ele e vão confessar Jesus. Só que isso não vai adiantar não para vocês subir para o céu não. Jesus diz aqui que na segunda vigília, que é na segunda vinda dele, a gente tem que estar preparado para subir com ele. Jesus está lá no céu, um rei maravilhoso, vem buscar o povo, ainda tem que o povo tem que se despedir, tem que se arrumar para poder ir para o céu. Isso é muita hipocrisia. A gente tem que estar preparado todas as horas. Fala com quem tem que falar, diz que ama quem tem que amar, mas o que? Esteja preparado. Esteja preparado que esse dia ele vai o quê? Ele vai acolher pessoas dos quatro cantos da terra, como tem escrito que é dos quatro cantos do céu. Porque ele vai reunir essas pessoas nos ares. Então, e eu digo a vocês, dos quatro cantos da terra, junto com ele, vai o quê? Ele vai levar os escolhidos dele. Se tu for um, tu tiver preparado, tu sobe. Se tu for e não tiver preparado, tu não sobe não, tu vai ficar. Então, talvez ainda seja castigado, ainda seja tirado dessa terra, para pagar o que tá fazendo, né? Vai pro abismo, pagar lá no abismo. Vocês não estão sendo enganados não, eu tô falando bem direitinho com vocês. Por que eu não vejo outro caminho? Eu não vejo falando outro caminho, é só céu e abismo. Por que eu vou andar com mentira, com hipocrisia? Por isso que eu digo a vocês, meus amores, compre uma Bíblia, leia as Santas Escrituras. Bora lá? Ah, e mais uma coisa. Aconselho a ti que compre uma Bíblia e guarda, porque a palavra do meu pai vai sumir da terra. Ela vai sumir, que ela vai deixar de existir na face da terra. E vocês vão querer ler uma Bíblia e vocês não vão ter mais. Vocês estão vendo aí? Tá escrito, não se cumpriu ainda não, ainda tá para se cumprir. Não, ó, tá escrito, não aconteceu ainda não, mas tá prestes a acontecer. Vigia. Para se ficar sem a palavra de Deus, vocês vão receber só o que o Satanás quer enviar para vocês. Meus amores, eu tô procurando aqui. Glória a Deus. Espera aí, meus amores, deixa eu voltar aqui. Glória a Deus.
Pronto, que eu vou soltar para vocês aqui, ó. É Lucas 21. A ignorância dos judeus sobre o Cristo. Meus amores, não é só sobre o judeu que é ignorante com Cristo, não. Sem entender nada sobre Cristo, não. Todo o povo na face da terra que não dá o quê? Que não se apega a Jesus e não procura conhecê-lo, vocês são um povo também judeu. Igualmente está escrito aqui, ó, ignorância dos povos judeus sobre o Cristo. Por quê? Porque vocês não conhecem. Não conhecem o quê? Deus, nem tampouco Jesus. Ó, e ele lhe disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi. Então, sim, meus amores, Cristo não é filho de Davi. Cristo é uma raiz de Davi. Pois se mesmo Davi diz no livro, Senhor, diz no livro dos Salmos, disse, ó Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Meus amores, eu não sei se vocês prestaram atenção, esse versículo tem uma grande importância, um grande ensinamento. Ele chegou, preste atenção, vou repetir para vocês entenderem, ó, disse, ó, deixa eu ler do começo, pois o mesmo Davi diz no livro de Salmo, disse, ó Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Meus amores, é o que? Jesus é filho do nosso Pai. E que ele falou, assenta-te à minha direita, ele estava falando, era com o Senhor mesmo. Se vocês não prestaram atenção, essas pessoas que estavam na terra, o Espírito, quando ela fazia a vontade do meu pai descia sobre elas e habitava nelas. Vê que elas são diferentes de todas, elas se destacam nas Santas Escrituras. Entendeu, meus amores? Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, de sorte que Davi lhe chama Senhor. Então, como é seu filho? Você está vendo? Jesus está dizendo que o Senhor é Ele mesmo, entendeu? Glória a Deus, é só vocês entenderem as Santas Escrituras. Pede discernimento e entendimento a Deus. De sorte que Davi lhe chama Senhor. Então, como é seu filho? Como é que Davi pode ser o quê? Filho? É o Cristo ser filho de Davi? Não. O Cristo é filho de Deus Altíssimo. Cristo, ele é o quê? O Senhor. Meus amores, é porque as pessoas não meditam nas Santas Escrituras, porque não tem interesse. Mas é três divindades, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos três eram Espírito. Um veio e se encarnou e o outro é o Deus, nosso Pai, Santo, Poderoso, ele é Espírito. Jesus mesmo disse que ele é Espírito. Então, se quando Jesus foi batizado, o Espírito do meu Pai pousou sobre ele. Vocês entenderam aí? Tem que entender mais as Santas Escrituras. Glória a Deus. E ouvindo o teu povo, disse Jesus aos seus discípulos, guardai vós dos escribas que querem andar com veste comprida e ama as saudações nas praças, as principais cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes. Quando Jesus fala sobre isso aqui, ele está falando, eu não falo só mais daquele povo, não, eu falo em geral. E o que ele fala aqui é sobre o que o povo que está sentado em altar. Eles amam ser saudados nos cantos, a gente dá aquela saudação. Então, sentar nos lugares de honra. Lugares de honra, para mim, só existe um,
que é o lugar de Jesus e o lugar do nosso Pai. Isso aí eles não deixam nem o lugar do nosso Pai. Quando eu vi Jesus no vídeo, eu assisti um vídeo que eu vi Jesus, a câmera pegou ele, eu fiquei de boca aberta. Sabe por quê, meus amores? Jesus não estava em altar, não. Jesus estava lá no cantinho, a multidão inteira ali, lá no cantinho. Por quê? Porque não tem um canto para ele. Jesus vai na igreja visitar e o que que acontece? As pessoas viram as costas para ele. Vou ler o último versículo. Que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações, receberão maiores condenações. Então, meus amores, essas pessoas que até eles entram nas casas, fazem oração. Então, mas Jesus já falou que devora as casas das viúvas, porque aquelas pessoas que é para eles ajudar, eles estão tirando delas. E quem que faz isso? É os pastores, os sacerdotes. Por isso, meus amores, que Jesus disse que tem o quê? Ele sempre combatia com os fariseus e com os sacerdotes da casa do templo lá do nosso pai em Israel. Você sabe por que ele combatia tanto? Ele dizia que aquelas pessoas que estavam, eles não ajudavam. Como hoje, vocês vê esses pastores que ganham muitos e muitos dinheiro, vocês vê que se ele ajuda alguém, se ele ajudasse alguém, ele era completamente diferente. Sobre ele a gente via a imagem de Jesus, não era mais nem a imagem do homem, era a imagem de Jesus dele. Por quê? Porque ele estava fazendo ao pé da letra a vontade de Jesus, a vontade do nosso Pai que está no céu. Mas é o que? Ele faz ao contrário. Como Jesus disse, ó, que devoram as casas das viúvas. É verdade. As pessoas, os órfãos, as viúvas, é tudo abandonado por essas pessoas. Entendeu, meus amores? Eles são ricos, como eu li em Apocalipse, eles são ricos e estão enriquecendo cada vez mais. E Jesus disse, se ele não se arrepender, Jesus vai vir perante a ele, e ele é rico aqui na terra, mas ele vai ser um pobre miserável que não tem nada. Porque quando sai daqui da terra, leva alguma coisa? Não leva nada. Olhe se você levar a roupa que você está vestido, porque se você for num acidente, né, até a roupa que você tem, ele tira. Bota uma roupa lá qualquer, aí você vai enterrar a pessoa. Então, meus amores, tem que falar a realidade. Tem que falar a realidade. Meus amores, olha, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. A palavra de Jesus foi entregue. Eu li o quê? É Lucas 21 e a parábola de Jesus. A ignorância dos judeus sobre o Cristo. Jesus tão diferente desse povo que estava na face da terra. Vocês viram Jesus ao lado das pessoas ricas, poderosas? Não. Jesus estava no lado de quem? Daquelas pessoas o quê? Que era doente, que não tinha como se defender, ele estava sempre por perto. E essas pessoas também procuravam ele. E ele não virava as costas, não. Jesus estava sempre ali presente por eles. Estava o quê? Curando, expulsando os demônios. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Pai, o Espírito do nosso Pai sobre Jesus, fazia isso também. Por isso, meus amores, Jesus veio para a terra, nosso Pai habitou aqui também. E ele viu o sofrimento dessas pessoas. Como é que ele poderia? Jamais ele viraria as costas para essas pessoas. Por que essas pessoas precisam de quê? De salvação. Foi por isso que ele morreu. Eu li um versículo para vocês, né? Que Jesus disse o quê? Que esse povo é ovelha desgarrada, que não tem pastor. E Jesus se apresentou para vocês como o quê? Como sacerdote, como o quê? Como pastor de vocês. Bora lá? Deixa eu ler para vocês. É bem rapidinho, meus amores. Glória a Deus. Onde é que tá, Jesus? Pronto, já achei. Vou terminar com esse versículo para vocês meditar. Mateus 10. E o versículo 36, ó. E vendo as multidão, teve grande compaixão delas,
porque andavam desgarrada e errante, como ovelha que não tem pastor. Tá vendo como Jesus viu vocês, como era que vocês estavam? E Jesus sentiu o quê? Grande compaixão de vocês. Entendeu, meus amores? Por quê? Porque vocês são o quê? Ovelhas desgarradas e andam errante pelo meio do mundo. E Jesus veio o quê? Justamente para o quê? Para vocês. Para o quê? Dar uma oportunidade. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.